Oi pessoal, eu sou a Bia. Hoje nós vamos fazer uma blusa, já pensando nos dias frios que se aproximam. Entretanto, é uma peça que você já pode estar usando desde agora na meia estação, pois ela é uma peça que não chega a ser tão quente por ser confeccionada com fio de algodão. Ela é um pouco mais fechada na frente, porém vazada nas costas. Nós vamos utilizar esse ponto para ela deixar bem transparentezinha na costa. A gola bem volumosa, tá? E quando chegar os dias frios, ela pode ser usada como uma sobreposição, para compor um look bem legal para o inverno. Vamos falar um pouquinho sobre o material que nós iremos utilizar. E para essa peça nós vamos trabalhar com o Barroco Max Color. Acompanhe aí na lateral do seu vídeo a lista completa do material que nós iremos utilizar. E o Barroco Max Color, que você já conhece, já é a queridinho das artesãs. Ele foi um produto lançado pela Círculo, pensado inicialmente para peças de decoração, tapetes, conjuntos de banheiro, enfim. Mas ele foi tão bem visto pelas artesãs que ele foi levado para a moda e começou a virar vários tipos de peças de roupa. Pensando em melhorar ainda mais a criatividade das artesãs, a Círculo lançou no segundo semestre de 2016 a versão número 4, que é um fio um pouquinho mais fino do que o anterior, dando assim mais versatilidade na hora de criar peças de moda. Lógico que o número 4 também se encaixa perfeitamente em peças de decoração mais delicadas, como o caminho de mesa, enfim. Por ser um fio mais grosso, muitas pessoas confundem a linha de produtos Barroco com barbante. Só que o que caracteriza um barbante, pessoal, não é a espessura do fio, e sim a sua composição. Os barbantes são fios que, em sua maioria, eles têm uma média de 80 a 85% de algodão, e o restante são misturas de diversos tipos de fibras. Já o nosso Barroco, pessoal, ele é 100% algodão, o que garante maciez e cores firmes à sua peça. Por isso, Barroco não é barbante. Então, pessoal, agulha na mão e vamos começar o nosso trabalho de hoje. Pessoal, acompanhe na lateral da sua tela a quantidade de correntes iniciais que você vai precisar fazer para o tamanho que você quer da sua peça. Eu irei trabalhar com o tamanho PP e vou iniciar com 118 correntes, ok? Vamos lá, vamos fazer a quantidade de correntes indicada para cada tamanho. Depois de terminar o total de corrente indicada na tabela, nós vamos fechar em círculo com um ponto baixíssimo e vamos trabalhar com pontos altos duplos, ok? Vamos fazer aqui 4 correntes equivalem a um ponto alto duplo e nós vamos fazer um ponto alto duplo para cada uma dessas correntes. Então, a sua quantidade de ponto alto duplo precisa ser a mesma quantidade de corrente inicial que você fez, ok? No meu caso, como eu estou fazendo tamanho PP e eu iniciei com 118 correntes, então agora eu vou ter 118 pontos altos duplos, contando com essas 4 correntes para subir. Para quem ainda não tem muito conhecimento sobre o ponto alto duplo, eu vou fazer 2 pontos aqui devagarzinho. Vou laçar 2 vezes a agulha no fio, vou vir aqui para a correntinha seguinte, vou passar a agulha por dentro da corrente e vou laçar o fio novamente aqui embaixo. Vou trazer o fio que eu lacei. Observe que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 laçadas na agulha. Vou laçar novamente e vou passar por dentro dessas 2 que estão mais próximas da ponta da agulha, ficando assim 3 laçadas. Laço novamente, passo por dentro das 2 mais próximas da ponta da agulha, ficando assim 2 laçadas. Laço novamente, passo por dentro dessas 2 restantes e quando tiver apenas uma laçada na agulha, o ponto está pronto. Observe que eu não puxei o ponto lá para cima, não puxei o fio lá para cima. A partir do momento em que eu fui laçando de 2 em 2, o ponto foi crescendo. Então você não precisa se preocupar com isso, tá? Lacei 2 vezes, vou para o ponto, laço embaixo e vou passando de 2 em 2. Olhem só como o ponto já vai ganhando tamanho. E eu vou fazer isso por toda a volta, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, tô chegando aqui no finalzinho da nossa carreira. Nós vamos vir aqui na 4ª corrente, contando de baixo para cima, e vamos fechar em círculo com um ponto baixíssimo. Agora eu quero que vocês acompanhem novamente na tabela ao lado quantos pontos altos duplos vocês vão fazer agora, inicialmente, nessa nossa segunda carreira. No meu caso, como eu vou fazer tamanho PP, eu vou precisar de 59 pontos altos duplos. Vamos fazer 4 correntes. Essas 4 correntes equivalem a um ponto alto duplo e já é o primeiro ponto alto duplo do total que eu preciso, ok? Então, agora a gente vai fazendo ponto alto duplo sobre ponto alto duplo até a gente chegar à quantidade indicada na tabela para o tamanho que a gente está fazendo, pessoal, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, aqui a gente fez a quantidade de pontos altos duplos indicados na tabela para o tamanho que a gente escolheu fazer a nossa peça. Essa quantidade de pontos altos duplos que a gente fez
ela é referente à frente do nosso trabalho. Para marcar a frente do nosso trabalho, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um marcador no último ponto alto duplo, ok? Para eu saber que esse ponto aqui é o último ponto da carreira referente à parte da frente do trabalho. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer mais 2 pontos altos duplos, dessa vez já iniciando a parte de trás do trabalho, ok? Deixa eu desmanchar isso bem aqui. Pronto, 2 pontos altos duplos. E agora nós vamos trabalhar com pontos altos duplos cruzados. Vamos fazer um ponto alto duplo, que nós vamos pular aqui 2 pontos da base. 1, 2. E no terceiro ponto, a gente faz o ponto alto duplo. 1, 2, 3. Vamos fazer uma correntinha de separação. E agora o que nós vamos fazer? Vamos laçar o fio 2 vezes na agulha e vamos por trás desse ponto alto duplo que a gente fez, olhem só, por trás dele e pro segundo ponto de frente para trás. Olhem só, eu vou pular esse aqui que tá mais próximo do ponto alto duplo que eu acabei de fazer e venho aqui pro segundo. Nesse segundo ponto eu vou fazer mais um ponto alto duplo. Novamente eu vou fazer uma correntinha de separação e a partir de agora eu vou pular 3 pontos e não só 2 como eu pulei aqui no início. Venho aqui, 1, 2, 3 e no quarto ponto eu faço um ponto alto duplo. Faço uma correntinha de separação, laço 2 vezes o fio na agulha, volto no segundo ponto, olhem só, o primeiro. E no segundo eu faço um ponto alto duplo. Olhem só, a gente tem aqui 2x, vou chamar de x. Nós temos aqui 2x e nesses 2x nós temos uma corrente que separa eles em cima e um ponto que separa eles embaixo. Nós vamos fazer isso até o fim da carreira. Vamos fazer aqui uma correntinha, vamos laçar o fio 2 vezes, vamos pular 3 pontos, 1, 2, 3 e no quarto ponto a gente faz o ponto alto duplo. Vamos fazer uma correntinha, vamos laçar 2 vezes, vamos voltar para o segundo ponto, primeiro, segundo, e nele a gente faz um ponto alto duplo. Eu acho que já deve ter entendido, tá? Como nós vamos fazer esses cruzamentos, sempre deixando uma correntinha na frente e um ponto livre embaixo, para separar um X do outro. Uma correntinha de separação, laça 2 vezes, passa 3 pontos, no quarto a gente faz um ponto alto duplo. Vamos lá, pessoal, até o fim dessa carreira. Tô aqui chegando no finalzinho da nossa carreira, tô fazendo aqui o último cruzamento, o último X dessa carreira. E observe que depois dele, nós temos 2 pontos da base. Como ele é o último X, eu não vou pular ponto e nem vou fazer corrente de separação. Assim como quando eu comecei a parte de trás do trabalho, eu fiz 2 pontos altos duplos e já passei imediatamente para o X, sem pular ponto, observe que ficou certinho, e sem fazer corrente em cima. Da mesma forma eu vou encerrar. Sem fazer corrente ou pular ponto, eu vou fazer 2 pontos altos duplos. Olha só. 2. Agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo na quarta corrente daquelas 4 que nós iniciamos, na quarta contando de baixo para cima. Pronto. Vamos agora para mais uma carreira. Novamente a gente vai iniciar fazendo os pontos altos duplos sobre ponto alto duplo referente à parte da frente do trabalho. Vamos fazer 4 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto duplo, e vamos fazer ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. Ok, pessoal? Vamos fazer isso até o fim dos pontos altos duplos. Inclusive, aqui, olhem só. Você vai repetir o ponto alto duplo que está com o marcador e vai colocar o marcador em cima dele de novo. E novamente a gente faz ponto alto duplo depois deles, tá bom? É ponto alto duplo sobre todos os pontos altos duplos e a gente volta para mostrar como nós vamos trabalhar sobre os cruzamentos. Vamos lá. Pronto, meninas, olhem só, já fiz os pontos altos duplos sobre pontos altos duplos. Observe que o marcador aqui ainda continua marcando o último ponto da parte da frente, tá? Eu vou levar esse marcador, pessoal, por todas as carreiras, tá? Agora eu quero que vocês deem atenção ao seguinte, eu vou trabalhar agora na parte do X e essa segunda carreira do X, dos nossos cruzamentos, ela é um pouquinho diferente da primeira. Qual é a diferença? Na primeira,
Logo depois que eu fiz aqui os 2 pontos altos duplos da parte de trás, eu já passei diretamente para fazer um ponto alto duplo que vai ficar cruzado, certo? Não fiz corrente de separação aqui. Nessa segunda carreira de X, ou de ponto cruzado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto alto duplo bem sobre esse ponto que está cruzado aqui. Prestem bem atenção na diferença de uma carreira para outra, porque a gente vai ficar sempre alternando, tá? A carreira 1 e a carreira 2, carreira 1 e a carreira 2. Fiz aqui o ponto alto duplo, vou fazer uma correntinha de separação, vou aqui laçar o fio 2 vezes e vou passar para o próximo cruzamento, para o primeiro ponto alto duplo do segundo cruzamento. E vou fazer sobre ele mais um ponto alto duplo. Vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar 2 vezes e vou vir para o segundo ponto alto duplo do primeiro cruzamento, que é esse bem aqui. Observe que eu continuo pulando um ponto. Olha só, essa correntinha aqui, eu vou pular e vou vir para o ponto aqui, que é o último ponto alto duplo do primeiro cruzamento, e nele eu vou fazer um ponto alto duplo. Já tem o primeiro cruzamento da nossa segunda carreira de cruzamentos, olhem só. Vou recapitular aqui o que eu fiz, a diferença entre uma e outra. Na primeira carreira, eu fiz na parte de trás 2 pontos altos duplos e já dei início ao ponto alto duplo do cruzamento, pulando 2 pontos da base. A princípio, a gente sempre pula 2 pontos da base logo no primeiro X, ok? E já na segunda carreira, eu faço mais um ponto alto duplo, além dos 2, olhem só que tem 3 pontos altos duplos depois no marcador, e não só 2 como teve anteriormente, sendo que esse terceiro ponto alto duplo fica em cima do ponto alto duplo do cruzamento da parte de baixo. Faço uma corrente e já dou início ao primeiro cruzamento dessa nossa segunda carreira. Essa é a diferença. Vou fazer aqui uma correntinha, vou novamente laçar o fio 2 vezes e vou passar para o próximo cruzamento livre, pegando aqui o primeiro ponto. Vou laçar 2 vezes o nosso fio e vou vir para o próximo cruzamento. Olha só, eu não terminei esse aqui, mas eu vou passar para o primeiro ponto do próximo cruzamento. Sobre o primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto duplo. Faço uma corrente e vou dar início a mais um ponto alto duplo, que eu vou fazer lá no ponto em que eu pulei, do cruzamento anterior. Fazendo sempre uma corrente depois de um ponto alto duplo. Vou pular esse ponto aqui, vou para o cruzamento seguinte e no primeiro ponto do cruzamento seguinte eu faço um ponto alto duplo. Mais uma corrente e agora eu volto para o ponto que eu deixei para trás. Pronto, pessoal, olhem só como vai ficando o nosso trabalho. Ok? Vamos fazer isso até o finalzinho, quando a gente estiver aproximando aqui do fim, a gente volta para mostrar como a gente finaliza. Chegando aqui no finalzinho da nossa carreira, fiz aqui um cruzamento e observe que o que resta aqui? Resta um ponto alto duplo do último cruzamento da carreira de baixo e mais 2 pontos altos duplos para encerrar essa carreira. Assim como eu comecei essa nossa carreira com 3 pontos altos duplos seguidos, olhem só, depois do marcador, 3 pontos altos duplos seguidos, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou fazer o primeiro ponto alto duplo sobre esse ponto alto duplo do último cruzamento. E vou fazer os outros 2 sobre os outros 2 que estão para encerrar a carreira. E agora, pessoal, eu passo para a nossa quarta carreira. Primeiro eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo na quarta corrente, contando de baixo para cima. E vou passar para a próxima carreira, fazendo aquilo que você já conhece, 4 correntes e colocando ponto alto duplo sobre ponto alto duplo, ok? Nós vamos fazer isso até a gente chegar novamente no cruzamento, para eu mostrar para vocês como vocês vão fazer, tá? Pronto, pessoal, aqui a gente já fez o ponto alto duplo onde está o marcador e agora a gente tem 2 pontos altos duplos para fazer, que são os 2 pontos altos duplos que iniciam, como eu já disse, a parte de trás. Pessoal, esses 2 pontos altos duplos que iniciam e que encerram a parte de trás, eles vão ser sempre ponto alto duplo sobre ponto alto duplo.
não muda nada, tá? Agora, esse terceiro que a gente fez aqui, esse terceiro ficou um pouquinho mais longe, que a gente fez aqui na carreira anterior, ele só vai aparecer quando a gente estiver fazendo a segunda carreira de cruzamento. Agora é hora da gente voltar para a primeira carreira de cruzamento. Nós vamos repetir exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui. E o que a gente fez aqui nessa nossa primeira carreira? Vamos ver se vocês lembram. Nós não fizemos corrente de separação nenhuma. Nós laçamos o fio e já fomos direto para o terceiro ponto. Olha só, o primeiro, a correntinha, o segundo e o terceiro ponto, que é exatamente o primeiro ponto alto duplo do primeiro cruzamento da carreira anterior. Vou fazer um ponto sobre ele. Os pontos, pessoal, se você estiver observando, eles ficam sempre na mesma direção, olhem só, um em cima do outro, sempre na mesma direção da agulha, olhem só, eles estão sempre na mesma direção, assim como esse aqui, olhem só, esse aqui é feito dessa forma. E agora a gente faz uma correntinha, a partir de agora, sempre depois de um ponto alto duplo, a gente vai fazer uma correntinha e vamos laçar o fio e vamos contar 2 pontos. Olha aqui, o primeiro ponto é a correntinha, o segundo é um ponto alto duplo. Vamos fazer sobre esse ponto alto duplo o cruzamento. 3. Vamos fazer uma correntinha, laça 2 vezes e olhem só, novamente, lembrando o que a gente fez anteriormente, nós vamos pular esse cruzamento que nós ainda não terminamos de trabalhar nele, mas nós vamos para o ponto que está na mesma direção, que é o primeiro ponto do cruzamento seguinte. Aí depois que a gente fez esse, aí a gente faz uma correntinha e volta para o ponto que nós deixamos para trás, que é o segundo ponto. Olha só, primeira correntinha um ponto, segundo ponto. Ok? E nós vamos fazer isso aqui até o fim dessa carreira, tá? No finalzinho dessa carreira eu volto pra dar continuidade e explicar como vocês vão prosseguir no trabalho. Pronto, pessoal, terminei aqui um cruzamento e agora o que a gente tem pela frente? A gente tem um ponto alto duplo do último cruzamento da parte de baixo e mais 3 pontos altos duplos seguidos. Eu fiz aqui uma correntinha, nós vamos fazer aqui um ponto alto duplo sobre o primeiro ponto desses 3 que estão seguidos, tá? Vamos fazer uma correntinha e vamos fazer um ponto alto duplo no pontinho que a gente deixou para trás. Agora, sem corrente de separação, nós vamos fazer os pontos altos duplos para completar a carreira. Se você for ver, exatamente a mesma coisa que a gente fez no início, tá? Nós estamos encerrando o trabalho nessa carreira exatamente da mesma maneira que a gente iniciou aqui. Vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo na quarta corrente. E como nós vamos prosseguir o trabalho? Nós vamos prosseguir o trabalho, pessoal, dessa forma. Na parte da frente, a gente vai colocando ponto alto duplo sobre ponto alto duplo, tá? Lembrando sempre que depois do marcador existem 2 pontos altos duplos que são fixos, sempre estarão aqui, tá? Que já são pontos altos duplos referente à parte de trás do trabalho. E aqui no cruzamento a gente vai alternar, olha só como tá ficando o nosso trabalho, como ele dá um efeito legal esse ponto cruzado. Nós vamos alternar a carreira. Agora nós acabamos de encerrar a repetição da primeira carreira de cruzamento. Então, nessa nossa próxima carreira, nós vamos repetir a segunda. Aí, na outra carreira, a gente volta a repetir a primeira. E depois a segunda. E a gente vai sempre alternando aqui nas costas. Ora, a gente começa da maneira que a gente começou a primeira carreira de cruzamento. Na carreira seguinte, a gente repete a segunda carreira de cruzamento. Ok, pessoal? Não lembra? Tá meio perdido? Como é que eu faço esse comecinho? É bem comum isso acontecer quando a gente está começando ainda a fazer o trabalho, que a gente ainda não pegou o ritmo. Então, pessoal, volta o vídeo um pouquinho para você ver como foi que eu fiz. Exatamente a mesma coisa. Eu repeti aqui a carreira A, porque como ela seria feito sobre o X, você poderia se confundir, já que a primeira vez a gente fez sobre os pontos altos duplos retos aqui. Por isso eu repeti ela, ok? A partir de agora você vai fazer essa primeira carreira sempre igual à maneira que você fez isso, sobre o X, tá? Então, nessa nossa próxima carreira você vai repetir a segunda carreira de X, tá? E vamos fazendo isso até o seu trabalho alcançar o tamanho necessário. Vou mostrar aqui o trabalho já um pouco mais avançado.
Pronto, pessoal, aqui está a nossa peça mais adiantada. Olha aqui atrás, como ele tá atrás. Ficou um pouquinho encolhidinho, porque esse ponto, ele encolhe um pouco, tá? Mas tá certinho. Tem a mesma quantidade de carreira, foi feito de forma circular. E agora, o que nós vamos fazer? Agora, pessoal, nós vamos abrir as cavas. Nós chegamos aqui na altura das cavas do braço e agora nós vamos começar a abrir. Aqui eu quero deixar claro o seguinte, eu estou fazendo tamanho PP e eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras até chegar na altura que eu acho que seja conveniente para abrir as cavas. Só que essa decisão é uma coisa pessoal. Você precisa experimentar a sua peça, você precisa estar testando ela o tempo inteiro para saber se você tem necessidade de fazer algum tipo de modificação. De repente, as minhas 14 carreiras, mesmo para você que vai fazer PP, seja pouco ou muito, enfim, vai depender do tamanho que você quer a sua peça. Avalie você a quantidade de carreiras que você quer. O que você precisa saber é o seguinte, isso aqui foi feito até chegar na altura em que eu acho que é conveniente abrir as cavas. Agora nós vamos começar a abrir as cavas do braço. Vou lá para onde nós deixamos o nosso fio. Olhem só. A carreira já está encerrada. E agora, como nós vamos fazer, pessoal? Agora nós só vamos trabalhar separadamente. Nós vamos trabalhar primeiro a frente e depois a gente vai trabalhar as costas. A partir de agora a gente faz ida e volta. E também nós vamos fazer diminuições de 4 pontos em cada carreira, tá? Em cada carreira que a gente for diminuir, a gente também não vai diminuir direto. Esses 4 pontos que nós iremos diminuir, nós vamos diminuir 2 no começo e 2 no final, ok? Da seguinte forma, nós vamos fechar 2 pontos altos duplos juntos para transformar ele em apenas um. Da seguinte forma, vou fazer aqui no início 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Essas 4 correntes equivalem a um ponto alto duplo e nela nós não vamos mexer. Vai continuar sendo um ponto alto duplo. Agora, os próximos 2 pontos nós vamos transformar em um, da seguinte forma, prendendo os 2 pontos juntos. Vamos fazer aqui as 2 laçadas, vamos para o primeiro ponto e vamos fazer o ponto alto duplo até que reste 2 laçadas na agulha. Olhem só. Temos 2 laçadas na agulha, então a gente vai laçar 2 vezes e vai para o próximo ponto fazer a mesma coisa. 2, até ter 3 laçadas na agulha, ao todo. Agora que a gente tem 3 laçadas na agulha, a gente vai laçar pela última vez e vai fechar todos os pontos, ok? Aqui nós transformamos 2 pontos altos duplos em um ponto alto duplo apenas. Vamos repetir isso nos próximos 2 pontos. Laçamos 2 vezes, vemos no primeiro e vamos fazer essa laçada de fechar 2 vezes, olha só. Pegamos a última laçada, vamos passar por dentro das 2 mais próximas da ponta da agulha por 2 vezes, ó. 1, 2, restando 2 alças na agulha. Vamos fazer a mesma coisa. Lacei, vamos lá. 1, 2, restam 3 laçadas na agulha. Vamos pela última vez e vamos passar por dentro de todas as laçadas. Se você olha assim, você tem 5 pontos, tudo bem. Mas o importante é o que está aqui em cima. Olhem só as trancinhas. Se você for contar as trancinhas, a gente tem a última trancinha das 4 correntes, que é com ela que se conta, e mais 2 aqui, ó, desses 4 pontos que foram unidos. É esse que é importante ser contado para você ter certeza que você fez a união, ok? Então, agora nós vamos fazer ponto alto duplo sobre ponto alto duplo até restar 4 pontos na base, tá? Porque os últimos 4 pontos nós vamos fechar de novo. Então, nós vamos fazer isso aqui. Quando a gente chegar no fim dessa parte da frente, a gente volta para mostrar como a gente vai fazer, para relembrar como a gente vai fazer, ok? Vamos lá. Lembrando que a parte da frente termina lá no marcador que a gente vem usando desde o começo. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Faltam aqui 4 pontos para eu encerrar. 1, 2, 3 e o 4º ponto, que é onde está o marcador. Só esses pontos aqui é que representam a frente do trabalho. Os demais já é a parte de trás. Então, nós vamos unir esses 4 pontos de 2 em 2, tá? Vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz na frente. Laço aqui 2 vezes até ter 2 alças na agulha. Aí passo para outra, fazendo a mesma coisa. Quando eu tiver 3 alças na agulha, eu fecho junto. Olhem só. Venho aqui pro marcador. Agora eu já posso tirar o marcador, ele já não vai mais ser interessante pro nosso trabalho. Creio que já não corre mais risco de você se perder. Enfim. Pronto.
Nós vamos fazer mais uma carreira de diminuição, da seguinte forma. Vamos fazer aqui 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Essas 4 correntes equivalem a um ponto alto duplo e nela você não mexe. Você não mexe nas 4 correntes que você sobe, tá? Deixa ela assim, pra ela ser inteira. Você une os pontos seguintes. Então, nós vamos unir aqui de 2 em 2, tá? Por 2 vezes, para formar de 4 pontos, passar para 2. Aqui, nós temos uma união, olhem só, 2 pontos, e aqui a gente observa que ele só tem uma trancinha em cima dele, é porque ele virou um ponto. De 2 pontos, nós agora temos um. Nós vamos fazer o primeiro ponto alto duplo pela metade nele, e vamos passar para o próximo ponto. Pronto, unimos. Vamos agora de novo. Mais uma vez. Pronto, olhem só. 4 pontos aqui, 2 pontos aqui em cima, tirando as trancinhas das 4 correntes, 4 pontos aqui, 2 pontos aqui em cima, ok? Então, agora a gente continua fazendo ponto alto duplo sobre ponto alto duplo, até restar 4 pontos no final dessa carreira, que aí a gente volta para dar continuidade, tá? Para diminuir mais uma vez, e eu vou explicar como vocês vão proceder. Vamos lá. Pronto, pessoal, chegando aqui no finalzinho da carreira, e observe que está faltando 4 pontos. Vou contar esses pontos com vocês. Olhando aqui de cima parece bem mais, mas como eu disse, observem as trancinhas. Aqui eu tenho 1, 2, 3 e o quarto ponto. O quarto ponto são as 4 correntinhas que, como eu falei, iriam equivaler a um ponto alto duplo, mas nós não iríamos mexer com ela na hora que a gente faz. Mas agora, em cima delas, a gente trabalha e nós vamos utilizar para a gente unir, tá? Então, nós vamos unir aqui os 2 primeiros pontos. Opa! Vamos pro próximo. Aqui a gente faz. Agora a gente une os próximos 2, que são os 2 pontos que foram unidos anteriormente, transformados só em um, e as 4 correntinhas para subir. Vamos fazer aqui também nas 4 correntinhas para subir. Pronto. Agora, pessoal, eu quero que vocês observem o seguinte. Nós fizemos aqui 2 carreiras de diminuição para o tamanho PP. Olhem só, nós fizemos 2 carreiras de diminuição para o tamanho PP. Acompanhe a tabela para saber quantas carreiras de diminuição você vai fazer para o seu tamanho, tá? Se você tiver mais carreiras que 2 para fazer, você vai seguir a mesma coisa, tá? A mesma coisa que eu fiz aqui. Na hora de fazer as 4 correntes, respeite as 4 correntes, tá? Esse ponto ele não vai ser unido e você une os próximos 4. E sem esquecer também de unir os 4 últimos pontos, ok? Repita nas quantidades de carreiras que você ainda tem pra frente para diminuir, as mesmas coisas que você fez nessas 2 carreiras, ok? Depois que você tiver feito a quantidade de carreira que foi indicada para você diminuir, no caso do tamanho PP, apenas 2, você vai fazer mais uma carreira de pontos altos sobre pontos altos, dessa vez sem diminuição, ok, pessoal? Ponto sobre ponto. Depois que você tiver feito todas as carreiras com diminuições, você vai fazer mais uma carreira que não vai ter diminuição. É ponto sobre ponto. Você vai fazer aqui as 4 correntes, 4, virar o trabalho e vamos colocar ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. Lembrando que, olhem só, aqui em cima você vê 2 pontos, mas eu estou colocando apenas um porque ele está unido. Aqui só tem uma trancinha, eles estão unidos, ok? Então, vamos lá até o fim dessa carreira fazendo ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. Estamos chegando, pessoal, aqui no finalzinho, fazendo ponto sobre ponto. E a partir de agora nós vamos trabalhar com os cruzados, ok? Usando o mesmo ponto que a gente utilizou na parte de trás. Agora nós também vamos completar o decote, completar a blusa na frente, usando esse mesmo ponto. E vamos fazer da mesma forma, fazendo a carreira 1, depois a carreira 2, depois repetindo a carreira 1, e sem esquecer de fazer 2 pontos altos duplos no começo e 2 pontos altos duplos no final. Esses 2 pontos altos duplos, tanto do começo quanto do final, não mudam de jeito nenhum. Vamos fazer aqui 4 correntes para subir, vamos virar o trabalho. Essas 4 correntes já é o primeiro ponto alto duplo. Agora nós vamos fazer o outro ponto alto duplo. E agora a gente começa a fazer os trançados. Sem separação nenhuma, nós estamos fazendo a carreira 1. Você deve lembrar como é que é a carreira 1 aqui, tá? Essa primeira carreira aqui, como a gente fez. Eu vou lembrar novamente. Sem separação nenhuma, nós vamos fazer aqui as 2 laçadas na agulha. Vamos pular 1, 2 e no terceiro ponto a gente faz o ponto alto duplo.
Vamos fazer uma correntinha, vamos fazer 2 laçadas na agulha, voltar por trás desse ponto que nós colocamos na diagonal. No segundo ponto, 1, 2, a gente vai fazer outro ponto alto duplo. A partir de agora, a gente começa a fazer uma correntinha sempre que a gente fizer um ponto alto duplo e sempre vamos pular 3 pontos e não só 2 como a gente pulou na primeira cruzada, tá? 1, 2, 3 e no quarto a gente faz ponto alto duplo. Repete a correntinha, a laçada, contamos 2 pontos por trás desse último ponto alto duplo que a gente acabou de fazer, 1, 2, e nesse segundo a gente faz um ponto alto duplo. Observe que tem um pontinho livre entre uma cruzadinha e outra, tá? Vai ficar sempre assim. E aqui sempre uma corrente de separação. Nós vamos seguir assim, dessa forma, até o fim, ok? Quando chegar aqui no finalzinho, não esquecer que os últimos 2 pontos são pontos altos duplos retos. E aí, depois dessa carreira, nós vamos fazer outra carreira e outra carreira. Vamos fazer quantas carreiras estiver indicando na tabela aí ao lado, ok? Sempre respeitando a ordem da carreira 1 de cruzada, carreira 2. Fazendo da mesma maneira que a gente fez nas costas. Não lembra? Volta o vídeo no momento em que eu mostro como é que é feito nas costas, tá? E faça na frente do mesmo jeito. Então, vamos lá. Pronto, pessoal, isso aqui é o nosso trabalho já mais adiantado, a parte da frente. Aqui eu fiz, contando apenas as carreiras de pontos cruzados, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 para o tamanho PP. Você faça a quantidade indicada para o seu tamanho, ok? O que eu vou fazer agora para encerrar essa parte da frente é uma pequena alcinha dos 2 lados, tá? Essa alcinha eu vou fazer apenas com pontos altos duplos. Vou voltar aqui onde eu parei. Você acompanha na tabela a quantidade de pontos altos duplos que você vai fazer para cada tamanho para essa alcinha, ok? Vou fazer aqui 4 correntes que equivalem a um ponto alto duplo. É o primeiro ponto alto duplo que eu vou precisar para o meu tamanho. Eu vou aqui para o próximo ponto e vou fazer o segundo. Vou para o próximo ponto, vou fazer o terceiro. Aqui eu tenho uma corrente. Corrente é ponto, então eu vou fazer sobre ela o quarto ponto. É ponto sobre ponto, tá? Eu não vou pular ponto nenhum. Tenho aqui o ponto alto duplo da primeira cruzadinha de baixo. Vou fazer outro ponto nela. É o nosso quinto ponto alto duplo. Vou para a correntinha e vou fazer o sexto. E no ponto seguinte eu vou fazer o sétimo, que são indicados. 7 pontos são indicados para o tamanho PP. Você faça a quantidade de pontos que é indicada para o seu tamanho, ok? Eu vou arrematar, mas eu vou deixar um fio grande, tá? Na hora de arrematar, que é para poder fazer a união das 2 partes depois. Vamos lá. Agora o que eu vou fazer? Vou vir pro outro lado, vou prender o fio nesse primeiro pontinho e vou fazer exatamente a mesma coisa, ok, pessoal? Vamos lá, vamos fazer a mesma quantidade de pontos que a gente fez de um lado, a gente faz do outro, pra gente poder passar para a parte de trás. Pronto, pessoal, depois de concluir a parte da frente com as 2 alcinhas prontas, é hora da gente trabalhar a parte de trás, ok? Vou mostrar aqui pra vocês como a gente vai fazer. Na parte de trás a gente tem os pontos cruzados, ok? Nós vamos dar continuidade aos pontos cruzados, mas eu quero explicar uma coisinha pra vocês. Assim como na frente, quando nós começamos a trabalhar na frente, nós começamos fazendo 4 pontos de diminuição por carreira, certo? Eram 2 pontos no começo da carreira, 2 pontos no final da carreira. Para o tamanho PP, eu fiz isso por 2 carreiras. Eu fiz diminuição por 2 carreiras, certo? Eu vou fazer na parte de trás exatamente a mesma coisa. Vou diminuir 4 pontos por carreira, 2 no começo da carreira e 2 atrás. E vou fazer essa diminuição pela mesma quantidade de carreiras que eu fiz na frente. Ou seja, vou diminuir por 2 carreiras atrás também. Você vai fazer a mesma coisa, você vai diminuir 4 pontos, 2 pontos no comecinho da carreira, 2 pontinhos no final da carreira, pela mesma quantidade de carreiras que foi indicado na tabela para você, tá? Para o seu tamanho, ok? Se você diminuiu por 3 carreiras na frente, você vai fazer a mesma coisa por 3 carreiras atrás também. Então, o que eu vou fazer aqui? Pela ordem, agora é a vez de eu trabalhar a carreira 2 de pontos cruzados. Você deve lembrar que a gente sempre começava
os pontos referentes à parte de trás, os pontos depois de onde eu coloquei o marcador, com 2 pontos altos duplos, ok? Esses 2 pontos altos duplos, eles repetiriam em todas as carreiras. Entretanto, quando chegava a vez da carreira 2, acabava aparecendo mais um ponto alto duplo. E ficava assim, olha só, aqui eu tenho uma carreira 2. 3 pontos altos duplos seguidos, certo? Certo. A nossa carreira aqui, da vez, da sequência, é justamente a carreira 2. Ou seja, nós vamos começar fazendo 3 pontos altos seguidos. 3 pontos altos duplos seguidos, ok? Entretanto, a gente vai começar a fazer diminuição desde aí. Vou mostrar para vocês agora. Vou vir aqui no primeiro ponto livre. Olhem só, logo depois do ponto onde nós começamos a trabalhar a parte da frente, o primeiro ponto livre, nós vamos prender o fio nesse ponto. Vou fazer 4 correntinhas, que equivale a um ponto alto duplo, 1, 2, 3, 4. E agora, como eu disse, eu precisaria de mais 2 pontos altos duplos. Só que eu vou aproveitar e vou unir esses pontos altos duplos, da mesma maneira que eu uni na frente, para transformar ele em apenas um. Ou seja, já é uma diminuição, tá? Eu preciso tirar 2 pontos do começo, então já é um ponto que eu estarei tirando. Vou laçar 2 vezes na agulha, vou vir aqui para o ponto, olhem só, e vou fazer o ponto alto duplo pela metade. Vou passar aqui para o outro ponto, olhem só, o ponto já pertencente ao cruzadinho, e vou fazer a mesma coisa. E vou prender tudo junto. Então, aqui, onde na carreira 2 eu teria 3 pontos altos duplos seguidos, agora eu tenho apenas 2, já que esses 2 aqui se transformaram em 1, ok? Eu tenho aqui apenas 2 pontos altos duplos seguidos. O outro ponto que eu vou tirar aqui do começo é o seguinte: logo depois dos 3 pontos altos duplos, você deve lembrar que a gente faria a correntinha, tá? Antes de fazer o primeiro cruzado. Nesse caso da diminuição, eu não vou fazer essa correntinha, ou seja, é o segundo ponto que eu estou eliminando. Vou direto fazer o ponto alto duplo e direto aqui para o segundo cruzadinho, tá? Para que a gente faça o primeiro cruzado. Aí, a partir de agora, a gente segue normalmente, fazendo os cruzados até a gente chegar lá no final, onde a gente vai repetir essa diminuição. Vou fazer aqui uma correntinha, vou passar para o próximo cruzado e vou seguindo até o fim dessa carreira. Então, vamos lá, quando a gente se aproximar do fim, a gente volta para mostrar para vocês como vocês vão fazer. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, já fiz aqui o último cruzadinho, e agora seria a vez de eu fazer a correntinha e os 3 pontos altos duplos. 1, 2, 3. Eu não vou fazer a correntinha, a última correntinha, porque ela eu vou eliminar para fazer a diminuição. E os 2 primeiros pontos altos duplos, o que ficaria aqui sobre o cruzadinho e o segundo, eu vou unir, vou transformar eles em um apenas. Encerrando assim a carreira da mesma maneira que eu comecei a primeira. Agora, o último ponto alto duplo eu faço normalmente. Ok? Vamos fazer aqui 4 correntes, 2, 3, 4. Vou repetir a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior, a mesma diminuição. Eu vou vir aqui no primeiro ponto e vou fazer o ponto alto duplo pela metade, porque eu vou passar para o próximo ponto, o ponto já que está na cruzadinha, e vou fazer mais um ponto alto duplo pela metade para prender junto. É repetir a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Não vou fazer corrente de separação, vou direto para o ponto e vou fazer aqui as cruzadinhas. Vou dar início às cruzadinhas, ok? E assim a gente segue o trabalho até o fim. Vamos lá. Chegamos aqui no finalzinho da carreira, fiz o último ponto cruzado, não vou fazer corrente de separação, que eu faria normalmente, mas como eu vou diminuir, eu não vou fazer. Vou vir aqui para o primeiro ponto livre, que é o ponto ainda pertencente ao ponto cruzado da carreira de baixo, e vou fazer a metade de um ponto alto duplo, vou para o próximo ponto, vou fazer a mesma coisa e vou prender tudo junto. Aí eu venho para o último ponto da carreira e vou fazer mais um ponto alto duplo. Pessoal, se você ainda tiver diminuição para fazer, se ainda tiver sido indicado para você na tabela fazer diminuição, você continua fazendo isso da mesma forma,
tá? Da mesma forma que a gente fez aqui, ok? Não mudou nada de uma carreira para outra. Agora, eu já terminei, no caso do tamanho PP, são apenas 2 carreiras de diminuição, então agora eu vou seguir reto, eu não vou mais fazer diminuição. Vou fazer aqui 4 correntes, que equivale a um ponto alto. Vou sobre os 2 pontos altos que foram unidos e vou fazer mais um ponto alto duplo. 4 correntes que representam um ponto alto duplo, não um ponto alto como eu falei. E aqui eu vou fazer um ponto alto sobre esse ponto, uma correntinha de separação e recomeço as cruzadinhas, tá? Agora aqui a gente dá continuidade ao trabalho da maneira que a gente já conhece, ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui por várias carreiras, pela quantidade de carreira indicada na tabela. Vamos lá. Pronto, meninas, olhem só. Nós fizemos a parte de trás aqui e contando apenas a parte de trás, a partir do momento em que eu comecei a trabalhar de ida e volta, eu fiz aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras que foi o indicado para o tamanho PP, ok? Você faça a quantidade indicada para o seu tamanho. Bem, agora o que nós vamos fazer? Agora é a vez da gente unir a parte de trás com a parte da frente. Pessoal, o que acontece? Antes de eu falar para vocês aqui, eu vou explicar um negócio. O que acontece? Quando nós começamos o trabalho, nós começamos trabalhando de forma circular. Quando a gente faz um trabalho de forma circular, é considerado avesso a parte de dentro, a parte que você não vê. Por exemplo, você está fazendo assim, desta forma, essa parte que está para sua frente é a parte correta, a parte de uso, e a parte que está para dentro é considerada avesso. Quando a gente trabalha de forma de ida e volta, não tem avesso, porque as duas partes são exatamente iguais, ok? Nesse trabalho, nós fizemos a metade dele de forma circular e a outra metade de forma ida e volta. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu quero que vocês olhem para o seu trabalho e decidam qual parte vai ser a parte avessa, qual parte você vai usar para fora do seu trabalho, ok? Eu vou considerar a parte circular e vou deixar a parte avessa da parte circular como parte avessa mesmo, ok? Então, esse aqui é meu trabalho, esse aqui vai ser a frente do meu trabalho. Se esse aqui é a frente do meu trabalho, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar eles para dentro, eu vou colocar essa parte para dentro e vou unir meu trabalho de forma avessa agora. Você faça o mesmo, a parte que você considerar avesso, de repente você achou que os pontos ficaram mais bonitinhos, mais organizadinhos de um lado, então a parte avessa você vai colocar para fora agora, ok? Eu vou fazer aqui uma união bem simples. Só que essa união, ela fica volumosa, então por isso é necessário unir da parte avessa, porque aí a união você vai deixar para dentro depois. Como aqui eu fiz 7 pontos, eu vou vir aqui na parte de trás e vou contar 7 pontos daqui também. 1, 2, 3, 4, contando com as correntinhas, viu, pessoal? 5, 6, 7. Esse aqui é o 7º ponto. Eu vou pegar aqui o nosso fio que sobrou, tá? E vou puxar por dentro desse 7º ponto. Aqui eu dei uma puxadinha, mas ele não precisa ser usado puxado não. Vou desmanchar essa puxadinha aqui, deixar o ponto solto de novo. Deixa eu refazer esse ponto que desmanchou rapidinho aqui. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui no 7º ponto e vou puxar esse fio, puxando a argolinha. Agora, eu vou fazer, prendi o fio, vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou pegar aqui esse pontinho da frente, essa alcinha, e vou pular o primeiro ponto. No segundo ponto eu vou colocar a agulha. Vou vir para trás e vou fazer a mesma coisa. Vou pular o primeiro ponto livre, que é uma correntinha, e no segundo ponto eu vou colocar a agulha. Coloquei a agulha, laço o fio, puxo e faço um ponto baixo. Faço 3 correntes, 1, 2, 3 e repito a mesma coisa. Pulo o primeiro ponto livre da frente e no segundo eu coloco a agulha. Venho para trás, pulo o primeiro ponto livre, o segundo eu coloco a agulha, laço o fio, puxo por dentro dos 2 espaços e faço um ponto baixo. Faço 3 correntes, pulo o primeiro ponto, venho no segundo e faço um ponto baixo, pegando também o segundo ponto da parte de trás. Terminou? Aí sim, eu vou arrematar o nosso fio e a nossa alcinha
de um lado já vai estar pronta, tá? Como eu já disse, essa parte de trás, ela vai ficar, essa parte com alcinhas, ela vai ficar pra dentro, tá? Olhem só. Ela vai ficar dessa forma. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos arrematar esse fio e você vai fazer também a mesma coisa do outro lado. Conta 7 pontos e a partir do 7º ponto você volta unindo com alcinhas as duas partes, ok? Então, vamos lá. O seu trabalho vai estar dessa forma. Pronto, pessoal. Olhem só como tá a nossa blusa, a nossa peça. A parte avessa eu já coloquei pra dentro. E agora nós vamos fazer um pequeno acabamento nas cavas do braço. Nas cavas do braço, nós tem aqui os pontos altos duplos na horizontal. Nós vamos trabalhar sobre eles fazendo pontos baixos. Serão 3 pontos baixos sobre cada ponto. Eu vou vir aqui em qualquer um deles, tá? Em qualquer um dos pontos altos duplos para prender o nosso fio. Vou fazer aqui uma correntinha para subir e vou fazer 3 pontos baixos nesse mesmo ponto. 1, 2, 3. Sempre cobrindo aqui o fiozinho, tá? Que tá na sobra. Vou pro próximo ponto, vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3. Vou pro próximo ponto e repito. 1, 2, 3. E eu vou dar a volta nessa cava fazendo isso. 3 pontos baixos em cada ponto alto duplo que está na horizontal. Pessoal, não aperte muitos pontos, tá? E se por acaso você tiver um ponto muito largo, às vezes as pessoas elas têm um ponto mais largo do que o convencional. Se ela tiver um ponto muito largo e achar que caiba 4, que 3 vai apertar muito a cava, você pode colocar 4. Assim como se o seu caso for o contrário, se você tiver um ponto muito curto e achar que 3 já é muito, pode fazer 2. Enfim, é uma questão de observação. No meu caso, 3 é suficiente, eu vou fazer 3 em cada um dos pontos, ok? Vou dar a volta dessa forma. Vamos lá. Pronto, pessoal, eu tô chegando bem aqui no finalzinho, onde eu coloquei o nosso primeiro ponto baixo. E nele eu vou fazer um ponto baixíssimo para encerrar a nossa carreira. Mas eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos sobre pontos baixos. Vou fazer uma corrente para subir, vou fazer o primeiro ponto baixo sobre esse mesmo ponto. E vou colocando ponto baixo sobre ponto baixo por toda a volta da nossa cava, ok? Eu vou fazer esse acabamento com 2 carreiras de pontos baixos. Terminando esse lado, eu arremato o fio e passo para o outro lado, onde eu vou distribuir os pontos da mesma forma. No meu caso, eu vou fazer 3 pontos baixos para cada ponto alto duplo na horizontal, ok? Você vai fazer a mesma coisa, depois vai fazer mais uma carreirinha. São 2 carreiras de pontos baixos sobre ponto baixo, para a sua manga estar pronta, tá? Para a sua cava do braço estar pronta. Aí a sua peça vai estar dessa forma. Pronto, pessoal, e assim tá a nossa peça depois que a gente fez o acabamento das 2 cavas. E agora a gente vai passar para a gola. Pessoal, você tem a opção de fazer a gola com a mesma cor que você fez a parte toda da peça, a parte maior da peça, ok? O corpo da nossa peça. Só que eu quero colorir, eu quero dar um colorido a mais à nossa peça, por isso eu vou utilizar outra cor e eu escolhi o amarelo. O que eu vou fazer aqui é muito simples, nós vamos continuar trabalhando com pontos altos duplos. Vou vir aqui em qualquer um dos cruzamentos, tá? E vou prender o fio bem no ponto alto duplo. Vou fazer o nozinho aqui para prender e vou fazer 4 correntes, que equivale a um ponto alto duplo, 3, 4, e vou fazer mais uma corrente, que equivale a uma corrente de separação. Eu vou aqui pular direto para o próximo ponto alto duplo e vou fazer nele outro ponto alto duplo. Dessa vez eu não estou cruzando nada, tá, pessoal? Vou fazer outra corrente de separação, vou passar para o próximo ponto alto duplo da base e vou repetir ponto alto duplo. Mais uma corrente de separação, vou para o próximo ponto e faço um ponto alto duplo. Nós vamos trabalhar assim, dessa forma, tá? É dessa forma que nós iremos fazer a gola, bem simples, nada que dê muito trabalho. Observe que aqui eu estou chegando bem na alcinha. Aqui nessa alcinha, o que você vai fazer? Aqui não tem pontos para você pular, então o que você vai fazer? Você vai continuar fazendo uma corrente de separação e vai distanciar aqui os pontos à medida em que você deixa eles
do mesmo tamanho dos outros, os que a gente conseguiu pular, olhem só. Tá? É só uma questão de bom senso. E eu vou fazendo aqui uma corrente de separação e os pontos altos. Aqui eu já cheguei do outro lado, já cheguei novamente onde a gente tem os pontinhos cruzados. Vou vir aqui pro primeiro ponto alto duplo e vou fazer outro ponto alto duplo. Faço uma corrente, venho pro ponto alto duplo seguinte e faço outro ponto alto duplo. E eu vou fazer isso, pessoal, por toda a volta. A nossa gola, ela vai ser sempre feita dessa forma, tá? Quando eu fechar essa carreira, eu vou subir com mais 5 correntes e vou fazer novamente ponto alto duplo sobre ponto alto duplo separado por uma corrente, ok? Sempre dessa forma. Na próxima carreira, ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. E assim eu vou até eu alcançar o tamanho que eu quero para minha gola, ok? O nosso trabalho vai ficar dessa forma. Pronto, pessoal. Olhem só como está a nossa peça. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras de pontos altos duplos sobre pontos altos duplos. Simples assim, ok? Nada demais. Apenas pontos altos duplos sobre pontos altos duplos. Quanto mais carreiras eu faço, mais a gola fica volumosa. Então, se você não quiser tanto volume na gola, você pode fazer menos carreiras. É só você ver como ficou a minha no trabalho, nas fotos, para você avaliar se você quer assim ou não. De qualquer forma, você pode ir fazendo e testando até você chegar ao tamanho que você quer. Agora, pessoal, eu vou para um acabamento simples para encerrar. Eu vou fazer um acabamento aqui de ponto baixo sobre o ponto, ok? Só que eu vou colocar um aumento de vez em quando, que é para não correr o risco do ponto baixo fechar. Porque o ponto baixo, algumas vezes, ele acaba fechando um pouquinho o trabalho. Então, para não correr risco, o que eu vou fazer? Vou fazer uma correntinha, vou fazer o primeiro ponto sobre o ponto da base, vou para a correntinha de separação e vou fazer um ponto baixo, vou para o próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. Vou para a correntinha de separação, vou fazer um ponto baixo. Agora que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, eu vou vir para o próximo ponto e vou fazer 2 pontos baixos juntos, tá? Agora eu repito, um ponto na separação, um ponto sobre o ponto alto duplo, o terceiro ponto na separação, o quarto sobre o ponto alto duplo, o quinto na separação e no sexto ponto eu vou fazer 2 pontos baixos. Ok? Faço 5 pontos baixos e no sexto ponto eu coloco 2 pontos baixos juntos. Isso é apenas para não correr risco daqui dessa circunferência fechar, tá? Porque o ponto baixo às vezes aperta um pouquinho. Então, para evitar esse risco, a gente vai fazer esse aumento, ok? Nós vamos fazer isso por toda a volta e o seu trabalho finalizado vai estar dessa forma. Bem, pessoal, esse aqui é o resultado final da nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você fizer essa peça ou qualquer outra peça usando os materiais da Círculo, poste nas redes sociais com a hashtag Sempre Círculo para que eu e a Círculo possamos ver o resultado final do seu trabalho. Siga a Círculo e a Bia Ferreira nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.